episódio é a segunda parte do bate-papo sobre gestão educacional bilíngue. No episódio anterior, conversamos sobre como a educação alinhada com os novos tempos entende infância, adolescência e o papel do aluno na construção de sua aprendizagem. Neste episódio, conversamos sobre equipe escolar e comunicação entre escola e família. Com vocês, Rani Breda. E o segundo ponto, eu imagino que seja equipe. Como que a gestão entende a equipe escolar? Aí eu acho que tudo é importante, né? Mas quando a gente fala de time, precisa existir muito trabalho. E aqui na U-House, acho que apesar de ser uma escola que ensina inglês no extracurricular, no contraturno da escola regular, a gente tem um modo de operar muito parecido com a escola regular. E ao longo dos anos, a gente vem construindo aí nossa escada e subindo degraus nesse aprendizado, né? E a gente mudou muito também a maneira como a gente contrata e como a gente lida com a equipe, né? E de fato a equipe, não só de professores, mas a equipe, porque quando a escola entende que para uma escola oferecer um ensino de qualidade, isso está além da sala de aula, acho que a gente já falou isso no primeiro tópico, a gente vai falar no segundo e vai reforçar no terceiro. A escola, ela se faz de todas as pessoas que trabalham na escola. E aí, falando especificamente de quem tem atuação na sala de aula, né, o professor, que é o nosso centro das atenções quando a gente fala de ensinar algo, antigamente, e há pouco tempo atrás, as escolas, principalmente, o mercado de trabalho de uma maneira geral, mas as escolas contratavam muito por conta da qualificação técnica que esse profissional apresentava. Então, o que era relevante? Onde estudou, que curso fez, quanto tempo tem de experiência? Óbvio que a experiência vai ser sempre o ponto mais importante, porque através dela você consegue diagnosticar a caminhada, né, que esse profissional trilhou até ali. E no caso do ensino bilíngue, a questão do idioma, né? Que certificados esse professor apresentava, qual é o nível linguístico que esse professor traz. E agora, o que mudou? Entendi como que era antigamente. E agora, como que está a educação voltada para os novos tempos? Como que ela entende a contratação desse em termos de contratação, e quando a gente fala principalmente de professores, é óbvio, e o que eu estou falando aqui não é para que a gente deixe de dar relevância para as qualidades técnicas, porque quando a gente trata de alguém que vai ensinar algo, você supõe que essa qualidade técnica seja o mínimo necessário. Ela saiba o que vai ensinar. Exato. Mas não faz sentido você ter um profissional trabalhando na escola que seja extremamente qualificado tecnicamente e que não tenha sinergia com a escola, não tenha sinergia com os processos da escola, que não tem sinergia com os valores, com a questão cultural, e até mesmo, a gente acha que é absurdo, mas não é. Muitas escolas têm professores e profissionais que não têm sinergia com a proposta pedagógica. Então, eu vejo que faz muito mais sentido, de repente, você contratar alguém que pode oferecer um mínimo tecnicamente do que você necessita para aquela função, mas que apresente todas essas habilidades, essas competências
que estão ligadas a essas questões de relacionamento, de como você lida com as situações, com as mudanças. A gente vem de um momento dentro da educação onde muitas mudanças estão acontecendo, né? E o bilíngue, principalmente, eu acho que é algo, aí trazendo para a escola regular, é algo que é a mudança do momento, né? Então, hoje em dia, todo mundo ou já é bilíngue ou quer se tornar bilíngue, quer ter um programa bilíngue. Então, faz muito sentido que esses profissionais, eles estejam muito alinhados com a escola, porque... Não faz sentido se você tem toda essa filosofia, valores e crenças da escola e a pessoa que está na equipe não compartilha. Isso. Né? E aí, acho que um outro ponto relevante, isso a gente está falando de contratação, né, Bruna? E aí a gente parte, beleza, contratei o bom profissional, montei uma equipe e às vezes você faz um mega esforço para ter uma equipe, aí você oferece capacitação, que é algo que precisa e muitas escolas não têm, né? A gente acompanha muito escolas dizerem: ah, mas eu faço formação com meus professores. Que formação? Que tipo de formação? A gente acaba vendo que às vezes essa formação ela fica também apenas atrelada a um aspecto técnico. Ou informativo, né? Porque pensam que por que tá fazendo uma reunião, porque eu tô juntando os meus professores e a gente tá discutindo alguma coisa, eu tô formando. Talvez não, talvez esteja informando, ou se não tem um objetivo para aquele encontro, para aquela formação, termina sendo papo por papo. Exato, eu acho que a escola... as escolas, né, precisam pensar muito em como esse formato de formações vai ser desenhado, né? Então, assim, precisa ser algo agradável para o profissional, precisa ser interessante para que ele tenha vontade de participar e que não seja apenas uma obrigação. Então, como a gente faz isso? Trazendo temas que são relevantes. Então, sempre que você traz um tema que vai acrescentar, que é algo que é diferente do que a pessoa está esperando, desperta interesse, né? Então, quando a gente fala, é diferente do que ela está pensando, tá, mas não pode ter uma formação que é com o que ela está querendo, qual é a expectativa dela? Sim, mas normalmente a expectativa é por algo técnico. Então, hoje a gente precisa tratar de questões socioemocionais, que não só os alunos estão precisando de muito apoio nesse sentido, como na maioria das vezes colegas que compartilham com você a rotina da escola precisam ser compreendidos, né? Eu acho que algo que a gente precisa entender é que a escola mudou, ela mudou para o aluno e ela mudou para a equipe que trabalha nessa escola. Para a gestão. E para a gestão. Então não adianta você querer pedir para o time de profissionais: olha, a escola mudou, agora ela está alinhada, o aluno é agente, ele é agente do aprendizado, ele é protagonista, quando você continua tratando a sua equipe de uma maneira antiquada, né? Não faz muito sentido. Então, assim, questões socioemocionais, questões de convivência, como as pessoas lidam com as adaptações e mudanças que vão acontecer. Então, eu apostaria muito em trazer esse tipo de formação, esse tipo de acompanhamento, feedback, fazer momentos de troca individuais, né? Aqui na IU a gente chama de one-on-one, então todas as equipes têm um momento com a sua gestão para conversar, para até às vezes desabafar, porque muitas vezes numa reunião coletiva o professor ou qualquer outra pessoa da equipe não se sente à vontade de colocar uma insatisfação, uma frustração ou uma ideia que ele tá a fim de colocar em prática, e esses momentos servem para isso, né? Você precisa medir como sua equipe tá, se ela tá feliz. Então, todos esses processos que são relacionados à gestão de pessoas, eles precisam estar muito inseridos dentro da escola. Que aí a gente falou lá no começo que a gestão escolar
em termos técnicos, existia uma dificuldade dentro do universo da educação. A gestão de pessoas, então, é algo que está um pouco mais distante. Eu estou impressionada, porque eu venho do contexto de sala de aula e eu não sabia que tudo isso era levado em consideração. E que bom saber e que bom que existem pessoas capacitadas e olhando para tudo isso, porque realmente é tudo conectado. A gente vinha falando sobre a importância de colocar o aluno no centro da aprendizagem, mas o que você está me falando é também de colocar as pessoas numa posição de serem ouvidas e atendidas, e não só os alunos, né? Muito bom, Rani. Vamos para o 3? Vamos! E é muito importante que as pessoas se sintam ouvidas, que elas sintam que elas podem falar, contribuir, sugerir e inclusive reclamar, né? E eu acredito, Rani, que isso vai também extrapolar, que a gente vai ampliar essa visão da equipe para as famílias. A gestão escolar também cuida da relação das famílias com a escola? Sim, muitas vezes, para alguns assuntos, né, não diretamente, porque muitas das vezes não é você, não é o gestor que vai estar nessa comunicação direta com as famílias, mas ele precisa gerir, orientar, supervisionar, criar estratégias para que essa comunicação e esse relacionamento seja muito bem feito, né? Se esse é um valor da escola, o gestor tem que abrir o caminho para que isso aconteça. Exato. E aí, isso se relaciona muito com o time, né? O que a gente estava falando no tópico anterior. Porque se você não tiver um time engajado, um time que acredite no que você está propondo, que esteja se sentindo confortável para fazer comunicação com essas famílias, para ingressar nesse processo e fazer isso muito bem feito, isso não vai acontecer, né? Então, uma coisa vai ligando a outra. Então, eu vejo que hoje, em relação às famílias, eu estava pensando, né? Quando vocês trouxeram o tema, eu falei, qual costura que eu vou fazer para falar sobre isso? Então, eu pensei o seguinte, ver se fica claro. Qualquer relacionamento que você comece com uma pessoa desconhecida. Então, você faz um amigo, você encontra um amigo, uma pessoa, e por algum motivo aquela pessoa te parece agradável. E aí pode ser por diversos motivos, né? Gostei da Bruna, do seu corte de cabelo tem a ver com o meu, a gente se encontrou num cinema que tem um filme que tem um tema que a gente compartilha e a gente começa a trocar sobre isso, isso nos atrai e aí a gente vai se conhecer, certo? Então, quando a gente fala de por que uma família escolhe uma escola, normalmente é porque alguém indicou, ou porque ela já ouviu falar que aquela escola é boa, ou porque fica perto da casa de onde ela mora, ou porque cabe no orçamento. Então, algum aspecto atrai, né, a família. A família vem conhecer. No começo de qualquer relacionamento, a gente conta tudo que é muito bonito, né? Então, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, a gente trata assim. Isso é mentira? Isso não é mentira. Você está tentando mostrar a sua melhor parte. É normal quando a gente vai iniciar o relacionamento com alguém. Ninguém vai contar sobre o que eu não faço tão bem, onde eu cometo meus maiores defeitos. E aí, a partir disso, essa relação começa. Sim, isso aconteceu comigo quando eu estava procurando uma escola para o meu filho, por exemplo. Eu fui, vi o que eles poderiam oferecer, como que era, e aí a gente começa uma relação, a partir de um ponto de encanto. Exatamente. E aí, a escola tem algo muito importante que a gente não pode deixar de enxergar. Você presta serviço, é um negócio, né? É um negócio. Quem é dono de uma escola visa ter um negócio. Eu entendo e sei que é verdade. Acho que todo mundo que trabalha com educação, existe uma outra coisa aí que está relacionado a muitos dizem que é dom, muitos dizem que é vocação, mas é um negócio. Mas não existe produto. E você presta serviço. E você não presta serviço
para quem vai consumir o serviço. Porque o seu contratante é a família, mas você vai entregar o serviço para o aluno, para a criança, para o aprendente. Então, como é que você faz para que o seu contratante, que é a família, que não está ali na rotina dessa criança, tenha a percepção de que aquele relacionamento está fazendo sentido? Então, voltando àquela dinâmica do relacionamento, a gente precisa de fato se relacionar. Em duas pontas, né? Com a família e com a criança. Com a criança, a gente vai fazer o nosso trabalho bem feito, que aí ele vem de toda uma proposta pedagógica, de todos os aspectos educacionais, toda a cultura que a escola propõe, o time de profissionais que vai atuar e vai fazer o seu trabalho. E a responsabilidade da escola e dos professores é de se relacionar com essas famílias. E das famílias, a responsabilidade é de se relacionar com essa escola. Porque como é que você faz? Porque aí, veja só, existe um problema. Porque qualquer relação vai ter problema, né? Tem quebra de expectativa. Exato. E às vezes, problema mesmo. Uma situação que sai do esperado. Então, nós vamos precisar conversar com essas famílias sobre o problema. As famílias vão precisar conversar com a gente sobre erros e coisas fora do que eles estavam esperando, fora da expectativa em relação à escola. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz discussões profundas com quem a gente não tem relacionamento, com quem a gente não conhece, com quem a gente não é íntimo? Não vejo como, não tem como responder, né? Então, eu vejo que para estar alinhado com os novos tempos, você precisa também se relacionar com essa família. Isso é fácil, Bruna? Não é fácil. Porque você demanda tempo, você demanda treinamento, você demanda... tem um leque de coisas que precisam estar alinhadas, que precisam ser constantemente revisitadas e validadas o tempo inteiro para que isso aconteça de fato, para ajudar ambas as partes, família e escola, e não para ser mais uma coisa sem sentido. Então, quando eu falo de se relacionar com a família, faça com que a família participe. Então, hoje, falando de tecnologia, né, a gente discute tanto tecnologia dentro da educação, como utilizar, e aí não só em sala de aula, existem maneiras de você usar a tecnologia de uma maneira bacana, fora da sala de aula também. Então, hoje, eu conheço pouquíssimas escolas, não sei nem se conheço, que usam agenda de papel, né? Usam a agenda eletrônica, os aplicativos estão aí para isso. E cada vez mais, os aplicativos oferecem novas funcionalidades. De estreitamento de laços. De estreitamento, porque, veja só, quando você fazia comunicados, recados de forma escrita e formal, né, super formal para as famílias, aquilo é estático, não te traz a emoção, muitas vezes, porque... Como fazer isso, né? Fica até meio misterioso, eu lembro. Meu filho hoje tem 8 anos e quando ele ia para o berçário, vinha algum relatório curto ali, né, escrito, mas não tinha imagem. Então eu ficava imaginando, ainda mais bebê, né? E não só a imagem, né, Bruno? Eu acho que aí, falando do que a tecnologia oferece, você pode enviar vídeos, o professor da turma pode enviar um áudio pelo aplicativo, contando alguma curiosidade, algo que aconteceu, o que estava acontecendo na rotina daquele dia. Porque aí, quando a gente fala sobre o ensino de um segundo idioma, dentro de uma metodologia imersiva, os pais... Outro dia você estava no webinar com a Fernanda Saraiva, super fera aqui da equipe da IU, e ela trouxe isso como um ponto, né? Que uma das maiores expectativas das famílias é quando o meu filho vai começar a fazer
vai começar a trazer produções mais complexas. E a gente sabe que dentro da nossa metodologia isso demora um tempo, porque a gente vai trabalhar um aprendizado de forma natural e quando ele conseguir produzir falas mais complexas, isso vai ser o tal do inglês para a vida, né? E como você lida com essa expectativa da família quando você não se relaciona com ela, quando ela não entende? Então, não só isso. Tem escolas que não vão ter a possibilidade, por exemplo, como aqui, a gente tem uma equipe que você participa, que produz conteúdos para que a gente consiga compartilhar com essas famílias, né? Então, mas existe muita coisa pronta, existe muito estudo, existe muito artigo, existe muitas matérias de fontes super confiáveis que você pode compartilhar com a família. Então, explica para essa família como é que vai funcionar o aprendizado da criança. Mostra para essa família, olha, hoje a gente trabalhou tal atividade com tal intenção, né? Porque por muitas vezes eu me lembro que as crianças saíam da escola com uma atividade pronta e levavam para a família e a família sequer conseguia entender de onde veio qual é o propósito daquilo, né? Ah, filho, que bonito! Então, quando você se relaciona com a família, quando você se comunica, isso faz muita diferença, acalma o coração, a expectativa das famílias, né? Então, acho que se relacionar... E outro ponto que agora estamos podendo... abra as portas da escola, né? A escola precisa ser um lugar onde crianças e famílias convivam, um lugar atrativo. Então, cria esse ambiente, né? Promove mostras de atividades dos alunos, exposição, chama a família para estar na escola num dia comum. Isso é de fato revolucionário, porque quando eu lembro da minha infância e de como era a minha relação com a escola, a relação da minha família com a escola, era de olhar um boletim e olhe lá, né? E assim, essa era a comunicação de notas, ou só chamava quando algo dava muito errado, né? Quando tinha um problema, aí sim chama a família. Então, trazer a família para a escola, comunicar com a família, fazer toda essa conexão, eu acredito que seja de fato uma novidade aí da educação. Sim, muita gente boa já faz, né? Já trabalha dessa forma. Não, acho que não é uma grande novidade, mas sim um reforço. E para fazer pensar quem ainda está num modelo mais tradicional de escola. Mas quando a gente fala de abrir a porta da escola, é de fato abrir, né? Porque, como você falou, só via o boletim. E quando ia na escola, era ou para algum evento muito grande ou por uma situação de problema. Então, é isso, né? Aqui, trazendo para o nosso contexto, que eu vou sempre usar esse exemplo, a gente gosta que os pais frequentem a escola. A gente abre o almoço para que os pais venham fazer as refeições com a criança. O pai que quiser vir aqui em qualquer horário acompanhar, tá pertinho, tem essa liberdade, né? Precisa ser natural também para as crianças que eles estejam aqui. Porque antigamente a gente viu um pai dentro da escola e falava: "Ei! O que você aprontou?" Então, não, né? Isso acho que quanto mais a gente pensar que a escola é um ambiente para ser do aluno, da criança, do aprendente e da família, essa questão do relacionamento e da comunicação tá, acho que aí 50% resolvida. Nossa, essa dica foi de ouro, muito legal. Rani, recapitula então, quais são os 3 pontos que a gente conversou da gestão educacional bilíngue alinhada com os novos tempos? Eu acho que o primeiro, né, o aluno como agente do aprendizado, né, como protagonista. O segundo ponto relevante é em relação a time
Então, assim, estude de fato sobre gestão de pessoas, capacite sua equipe, não só tecnicamente, porque isso vai fazer relevância e vai fazer link com o terceiro ponto, que eu acho que hoje é o diferencial. A gente, apesar de trabalhar muito com a questão da qualidade técnica, da excelência no ensino, né? A gente coloca hoje aí com uma relevância muito grande a questão das pessoas, do time e da comunicação e do relacionamento com as famílias. Uma reflexão ou algo a se pensar que eu posso deixar esteja com esses pontos conectados, sabe? Pense no aluno enquanto protagonista, pense no seu time, desenvolva o seu time, capacite o seu time, porque só assim você vai conseguir entregar um excelente ensino qualificado e um relacionamento muito bom, porque para se relacionar com essas famílias, você vai precisar do professor, você vai precisar do seu porteiro. Nosso porteiro aqui, por exemplo, é a estrela da escola. Então, tudo isso faz muito sentido, né? E aí não é só se relacionar sendo simpático, tratando bem. É de fato sendo profissional, mas de uma forma muito pessoal. E sobre qualquer assunto que surgir, né? Profissional e pessoal. Mas não é isso, porque eu vejo que hoje a gente fala muito sobre um tratamento individualizado, olhar o aluno como único. E não é só isso, né? A gente precisa entender daquela família, daquele aluno, quem são aquelas pessoas, como elas pensam. As pessoas são diferentes. Então, quando a gente fala de um olhar individualizado, e aí também faz sinergia com os 3 pontos, alunos, time e família, você não pode tratar, você precisa ter regras, você precisa ter processo, mas você não pode tratar todo mundo da mesma maneira, porque as pessoas são seres únicos e precisam ser tratados com as suas particularidades. Nossa, acho que a gente encerra com essa que fica a reflexão aí para todo mundo. Tratar as pessoas com as suas particularidades, sejam elas as crianças, sejam elas parte do time, da equipe da escola ou as famílias. Cada um precisa de uma coisa e está em um momento, né? Muito obrigada, Rani. E se você que está nos assistindo pensou em algum outro ponto que por acaso não apareceu na nossa conversa, pode deixar comentários se você está vendo no YouTube. Se você está vendo em algum agregador de podcast, pode comentar lá na nossa página e o Bilingue Oficial, que a gente vai continuar a conversa por lá. Né? Obrigada, Rani. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Um abraço para todo mundo. E até a próxima. Quem sabe vem a próxima.